Meus queridos, mais uma vez estou aqui para estar somando, fazendo esse live para nós termos uma compreensão melhor da palavra de Deus, que nem sempre a gente tem esta oportunidade. Então estou aproveitando, já que estão me convidando para fazer esse trabalho, estou aqui com muito carinho para ajudar. Eu poderia entrar em muitos detalhes para poder enriquecer o assunto, mas a gente precisa saber o fundamento de forma básica, sem muito exagero ou sem muito enfeite. Então quero aqui contribuir com os irmãos no Salmo 90, versículo 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então esse é o texto que está neste salmo, que este texto ele foi transmitido por Moisés, e Moisés era um homem que viveu um período de 120 anos. Quero aqui ler com todos, que está aqui Deuteronômio. Nós vamos ver aqui 34, Deuteronômio, e o versículo 7. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Então nós vemos aqui que esse salmo foi escrito por Moisés. E Moisés chegou ao final de 120 anos. Então um homem de 120 anos e escreve estas palavras, que nós percebemos que essa passagem não está colocando limite de idade nas pessoas. Sendo a pessoa desse salmo que atingiu 120 anos, a pessoa de Moisés. Então a pessoa de Moisés atingiu 120 anos. Então nós vemos aqui registrado em Deuteronômio, como eu já acabei de ler, 34, versículo 7. Era Moisés da idade de 120 anos, conforme eu já falei. Nós vemos aqui, o objetivo é apresentar a brevidade da vida devido ao declínio no versículo anterior e posterior. Versículo anterior diz assim: pois todos os nossos dias, que é o versículo 9, vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. E o versículo posterior diz assim: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Então nós percebemos que a conclusão, um versículo anterior e um versículo posterior, vai conceder a nós a definição da razão da questão da limitação de anos, 70 ou até 80 anos. Por mais que vivesse, não valia a pena, porque viver debaixo da ira de Deus não é nada estimulante, é algo desconfortável. E nós vemos aqui que o texto vai dizer claramente que debaixo da ira de Deus, nós vemos assim: por estar debaixo da ira de Deus, o salmista se inclui entre aqueles que precisam desta lição. Então esta é a passagem que nós não devemos ficar colocando idade ou limite de idade por causa dessa expressão do Salmo. Porque essa expressão que Moisés está usando aqui está fundamentado no capítulo 13, no capítulo 14 de Números, que vai mostrar a atitude dos homens, a congregação de Israel se influenciou com os conceitos dos espias, e eles ficaram tendo um comportamento desagradável,
murmurando contra Moisés. Deus ficou indignado. Deus propôs a tirar a vida deles. Deus agiu de forma irado. Deus não ficou satisfeito com a atitude deles. E por essa razão diminuiu, ou seja, eles poderiam viver mais tempo ainda, mas eles não viveram por consequência da desobediência deles. Semelhantemente, ocorre em outro texto a diminuição ou a brevidade da vida. Como está escrito aqui, 20:12 de Êxodo. Vai dizer o seguinte: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, Deus acrescenta, Deus concede à pessoa por causa da atitude das pessoas em relação a Ele. E honrando o pai e a mãe, que é como promessa de Deus. Desonrar o pai e a mãe, se desonrar, ele está lá na condição de limitação. Então, esta é uma passagem rápida e objetiva, para que a gente possa entender qual é o fundamento desse texto. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus.